Abençoamos o teu servo, que agora ministrará a tua palavra, que seja por nós todos acolhida e possamos considerar o que o Senhor tem para nós esta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sim, Senhor. Te adoramos. Bem. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Queria uma aguinha depois. Eu me sinto muito honrado de estar aqui junto com a nossa igreja para dividir um assunto, compartilhar com os irmãos, um assunto sobre finanças. Pode não parecer muito espiritual, mas a gente vai ver no decorrer desse estudo. Como todos sabem, eu não sou um pregador. Eu venho aqui mais como dividir, compartilhar o que Deus tem falado comigo. E agradecer a confiança do pastor Samuel de me dar essa oportunidade aqui para compartilhar com os irmãos. Agradecer a minha família também, o apoio que eu tive, de toda a minha família, no preparo desse estudo e em compartilhar, até compartilhando uma intimidade nossa. Então eu queria que hoje a gente abrisse o coração para entender o que Deus tem a nos dizer sobre finanças. Eu queria o próximo. Em Mateus 22, 29, todo mundo enxerga bem? É uma palavra que Jesus vem me dizendo muito forte. A gente conhecer mais as Escrituras. Ele disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu até gostaria que um irmão falasse para o outro aí do lado, repetisse as palavras de Jesus. Errais não conhecendo. Eu tenho certeza que vocês estão aí, tem uns irmãos, eu tenho aprendido muito com muitos irmãos aqui. A nossa vontade é aprender mais de Deus. E eu venho estudado, a minha família, nós temos se dedicado intensamente a aprender mais das coisas de Deus. Mas o que tem a ver princípios financeiros, domésticos, eu não quero falar aqui para empresários, que tem a ver com conhecer mais as Escrituras. Será que Deus está interessado nas nossas finanças pessoais? E eu digo, irmãos, o tempo que eu dediquei para fazer esse estudo, Deus está muito interessado na nossa vida financeira. E eu digo mais, o desequilíbrio financeiro é uma causa de muitas destruições de famílias. Todos nós vemos hoje muitas famílias divididas, muitos lares separados, e tem uma origem muito forte numa má gestão financeira dentro do lar. E eu fiquei espantado com o que eu descobri através da leitura desse livro, Princípios Bíblicos sobre Finanças, que só no Novo Testamento tem 215 versículos sobre fé, 218 sobre salvação, mais de 2.000 versículos sobre finanças, e 16 das 38 parábolas de Jesus falam sobre dinheiro e administração do dinheiro. Por quê? Essa é a pergunta, essa é a questão que a gente veio tentar dar um pouquinho de luz na nossa igreja. Será que Jesus era um avarento? Ele veio aqui na terra recolher o nosso dinheiro? É claro que não. Ele veio aqui buscar o nosso coração. E nós não podemos violar sistematicamente princípios de Deus sobre finanças, e pensar que Deus vai nos abençoar nessa área. Então a gente tem que conhecer, por isso aqui em Mateus 22, 29, nós devemos conhecer mais as Escrituras. Muitos cristãos, eu convivo com muitos
cristãos, não só dessa congregação, e vejo que muitos têm problemas financeiros. E muitos, às vezes, em muitas épocas, eu fico com uma vida até espiritual debilitada. Fico tristes com Deus, tristes com a igreja, porque a vida não está prosperando como consta nas promessas, né, de Deus, na palavra de Deus. E a gente vê que eles oram, eles até são ofertantes, dão dízimo, e a sua vida financeira muitas vezes não é aquilo que é o desejo do seu coração, que foi prometido para ele. Ele está sempre correndo, sempre com muita preocupação, muita parte do seu tempo envolvida na sua provisão. Então, onde é que está o problema, meus irmãos? Então, eu queria trazer aqui para os irmãos uma palavra que está em Mateus 6:21, que Jesus disse: onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus sabe que a maneira que nós nos relacionarmos com dinheiro, né, nós vamos demonstrar isso na nossa vida. Vai ser um espelho da nossa vida, o nosso relacionamento com o dinheiro. Então, Jesus, por isso que nos alertou tanto na sua palavra sobre instruções de como lidar com o dinheiro. Também no versículo 24 do mesmo capítulo 6, tem uma palavra muito importante, que me abriu muitos olhos, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Interessante que no original grego, onde Jesus, os originais das Escrituras, Jesus disse: não podeis servir a Deus e ao mamon. Quem tem a versão RC, revista e corrigida, consta exatamente isso: não podeis servir a Deus e ao mamon. O que significa ao mamon? Ninguém pode servir a Deus e ao mamon. Aí nós voltamos àquela luta espiritual, aquela batalha espiritual entre o bem e o mal. Ninguém pode servir a Deus e ao maligno. No caso aqui representado por um espírito, né, maligno, que Jesus denominou mamon. Então, meus irmãos, agora nós já temos a situação definida. Nós temos que definir bem que nós temos um inimigo na área das finanças nossas, que é o espírito de mamon. Eu quero agora dar um pequeno testemunho pessoal sobre essa área de finanças, uma vez definido já que tem esse quadro, né, entre uma luta do bem e do mal na nossa área financeira. Eu tenho 51 anos, mas há 3 anos atrás, eu e a minha família, nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. E até os 48 anos, portanto, eu tinha uma vida sem Jesus, mas eu seguia muito desses princípios, e aos meus olhos eu era muito sábio nessa área de finanças, porque a minha comparação era com colegas meus, né, da faculdade, que já tinham empresas, parentes meus, e eu realmente tinha uma administração muito boa das minhas finanças pessoais e na minha empresa. Quando eu tive um encontro com Jesus, esse quadro um pouco me chocou, porque o Evangelho é o poder de Deus, e ele muda o teu padrão de comparação. Aquele meu padrão, que eu me achava muito sábio, aos padrões de Deus, eu já vi que tinha muitas coisas que eu tinha que melhorar. Todos nós que tivemos esse encontro, né, passamos por isso. Em todas as horas da nossa vida, né, nós nos achávamos muito bons, né, e quando a gente foi confrontado com o padrão de Deus, a gente viu que tinha algo a melhorar, e muitas vezes muita coisa a melhorar. E a gente fez muitos ajustes, até na minha empresa, em casa, a gente teve uma outra postura, né? E até que chegou à mão esse livro,
que ele cataloga muitos princípios bíblicos sobre essa área financeira. E ele começou a me mostrar, aliás, a palavra de Deus citada aqui me mostrava aonde ainda eu era falho, não cumprindo esses princípios, e vendo, me mostrando claramente, irmãos, porque eu não estava também sendo abençoado como eu estava esperando. Eu tinha muita coisa ainda travada na minha vida financeira, que eu não estava vendo. Eu estava orando, vendo algumas coisas acontecerem, e comigo não estava acontecendo. E Deus me falou ali muito forte, que aonde estava a minha brecha nessa área, aonde eu tinha que fechar, né, essas brechas na minha vida financeira. Estou falando agora familiar. E eu comentando em casa, comentei inclusive com o meu irmão Tarcísio Gugliani. Ele leu o livro e também foi afetado. Também eu vi ele fazendo reuniões na família dele, né, estipulando orçamentos familiares, né, e até que um dia que eu posso dividir com os irmãos, que foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus depois do encontro nosso com Jesus. Foi um certo dia que Deus nos deu uma visão muito clara para mim, a minha esposa e as minhas filhas, sobre os nossos erros nessa área. Eu vou entrar mais tarde definindo o que é o cartão de crédito. Ninguém vai sair, quero que saia daqui dizendo que a nossa igreja diz que é pecado usar cartão de crédito, né? De maneira nenhuma. Mas na nossa casa nós tínhamos um problema no cartão de crédito, e foi Deus, não foi convencimento de nenhum para com o outro, mas o próprio Deus nos deu uma unção de arrependimento, que foi uma das maiores contatos com Deus, as maiores experiências com Deus que nós tivemos lá em casa. E naquele dia, né, realmente aquele nosso inimigo foi derrotado. E vocês podem ver, aí são os cartões de créditos que foram cortados. No mundo aí do futebol, o pessoal tira foguetes e joga para cima, né? Mas eu vou jogar aqui os cartões de crédito, comemorando a nossa vitória. Então vocês entendem agora por que Deus falou no meu coração para compartilhar nessa palavra com os irmãos. Se eu que tinha aos meus olhos um bom padrão de gerenciamento de finanças, eu vi que não estava abençoado com as promessas do Senhor na minha vida, eu disse: a igreja precisa saber disso. Ao mesmo tempo me deu um temor no coração. Como que eu, que não sou um pregador, vou vir na frente da congregação e dividir isso? Eu disse: não, isso vai ser até uma petulância eu falar com o pastor. E casualmente o pastor nos visita numa reunião da Donep, e nós temos uma pequena livraria e tem esse livro para vender. Ele se interessa. Eu comento rapidamente com ele, né, que estava fazendo uma grande revolução, né, o conhecimento desses princípios, e ele imediatamente me convida para estar aqui dividindo com os irmãos. Então eu vi que aquilo que Deus tinha botado no meu coração, ele usou o pastor Samuel, né, e deu confiança a ele. Eu sei que ele é muito precavido com, né, largar o púlpito, né, para um pregador, e eu me sinto então muito honrado e agradecido. Eu queria também dar uma visão, eu vou desenvolver depois o assunto, mas uma visão assim macro. Quem fez faculdade, quem estudou sociologia, quase todas as faculdades a gente faz uma cadeira de sociologia, já viu falar de Max Weber, que publicou em 1920 um trabalho, né, de sociologia. Ele é um sociólogo alemão que faleceu no mesmo ano, em 1920, já, né,
fazendo um estudo sobre a influência da ética protestante no mundo capitalista, né? E vendo os reflexos positivos das práticas protestantes, das práticas bíblicas, né? Na vida das nações, aquelas nações que tinham, com grande maioria, né, pessoas que seguiam esses princípios, né? E a gente vê que o mundo capitalista, né, protestante, ele tem um valor hora homem, um valor muito mais elevado que nos países não protestantes. Ele tem assim uns conceitos de generosidade muito mais disseminados, né, na população, e esses princípios realmente abençoaram esses países. Hoje no Brasil, a gente, com todo o esforço que nós temos feito, a igreja, a gente tem orado, mas nós vivemos um capitalismo pagão, meus irmãos, porque nós temos aqui um valor do funcionário ganhando muito pouco, os impostos muito altos, os maiores juros do planeta praticamente estão aqui, né? Então, isso é fruto da falta da bênção de Deus sobre a vida das pessoas que não conhecem esses princípios, porque a nação aqui não conhece os nossos governantes, e tão pouco o povo conhece. E eu cheguei à conclusão que até o povo de Deus não pratica muito os próprios princípios. Então, vamos aos princípios bíblicos de finanças. Tem muita coisa nas Escrituras, a gente não tem tanto tempo, então eu fiz um resumo de 6 principais princípios. Que é a nossa fonte de fé, que é Deus, Ele é o provedor das nossas necessidades. O segundo, dízimos e ofertas. O que a Escritura diz sobre dízimos e ofertas? O terceiro princípio, do orçamento fechado. O quarto, faça a sua parte. O quinto, evite dívidas. E o sexto, seja generoso. O primeiro princípio, Deus é o nosso provedor. Eu queria que abríssemos a Bíblia em Mateus 6, de 24 a 26. Todo mundo localizou? Eu vou começar lendo o 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então a gente vê que Deus nos promete, né, nos suprir as nossas necessidades, Ele nos recomendando para a gente não ficar ansioso. Ele é a nossa fonte de provisão, né? E a intenção de Mamon é justamente nos confundir. Ele dizer que a nossa fonte é o nosso emprego, é o nosso dinheiro, é a nossa poupança, né? Então a gente muda o foco da nossa fé. Ele fica não mais no Deus, que é o nosso provedor, e sim na nossa posição, no nosso saldo bancário. Então, e como Josué já falou para o povo judeu, Josué foi um líder judeu depois de Moisés, e teve uma época que o povo judeu estava muito se desviando do caminho do Senhor,
E ele disse: escolhei hoje a quem sirvais. Então hoje Deus faz a nós a mesma pergunta: a quem nós queremos servir? A Deus ou ao Mamon? No caso, a Deus ou às riquezas? Então, uma questão muito forte que Deus fala aqui na palavra, né, através de Josué, naquela época, mas repete hoje a pergunta: a quem nós queremos servir? Já tem uma palavra em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então muitos confundem. Até amigos meus, quando eu comecei a falar de Jesus, eles disseram: mas como é que tu vai fazer? Tu é um profissional, né? E quem está no... ninguém vai ter direito ao céu tendo dinheiro, né? Tendo propriedades, porque é aquela coisa que o Mamon coloca na cabeça das pessoas. Mas em 1 Timóteo está escrito: porque o amor ao dinheiro, e não realmente ter a condição financeira, mas é o amor, o apego, né, excessivo ao dinheiro. Nós temos que saber que Deus é a nossa fonte. Na realidade, o poder está em Deus e não no dinheiro. Se Deus é a nossa fonte, o dinheiro é o nosso servo. Então, a gente tem que saber reconhecer a nossa fonte. Eu tenho também visto ocasiões que os irmãos, né, têm muita fé, mas na primeira deficiência, falha da fonte, vamos chamar assim, perdeu o emprego, às vezes a fé vai lá embaixo, porque a fonte estava naquele emprego, né, naquela condição ali, mas ele não via que a fonte nossa é Deus. Ele só estava usando um canal, que era aquele emprego, para nos abençoar. Deus já está providenciando outro canal para nos abençoar. Então, se a gente não tiver consciência disso, a nossa fé vai começar a oscilar muito. Então, meus senhores, o primeiro princípio, eu quero dar uma chacoalhada na igreja, na fé, para a gente ter essa fé que Deus é o nosso provedor. A gente tinha que saber fazer uma pergunta: por que Deus quer prosperar seu povo? Por que será que Ele está interessado em nos prosperar? Simplesmente, o item 1, porque nós somos seus filhos. Em Mateus 7,11, não precisam abrir, Jesus diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então a gente vê bem claramente que Deus está preocupado, assim como nós estamos preocupados, né, com a provisão dos nossos filhos. Ele está dizendo assim: vós que sois maus, né, e o vosso Pai que está no céu, Ele vai lhe abençoar. Então, um outro fator que me dá a fé que Deus é a minha provisão, porque Ele quer nos libertar da preocupação. Quando eu falo preocupação, se a gente não tem uma provisão, meus irmãos, nós vamos ficar excessivamente preocupados em conseguir o nosso sustento. E aí a gente fica até com dificuldade de fazer a obra de Deus, a dificuldade de servir a Deus, e Deus sabe disso. Ele quer nos abençoar também. O segundo fator é porque quer nos livrar dessa preocupação excessiva. Ele também quer permitir que sejamos generosos com os outros. Se a gente não tem nem para nós, se a gente está, né, fechando todo mês a conta ali e não consegue fechar as contas, como que nós vamos ser generosos? Deus nos chamou para sermos generosos. Então tem um sentido que Deus queira nos abençoar. O quarto motivo que Deus quer nos abençoar, entre tantos motivos, aqui eu elegi 4 principais motivos, né, para financiar o evangelismo mundial. A gente tem muita obra para fazer, a Igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro, de levar essa palavra. Tem muitos ministérios,
veio aqui já vi 2 vezes os Gideões vindo aqui, dizendo que tem um trabalho de distribuir milhões de Bíblia no mundo inteiro, e isso precisa de recursos, e eles vêm aqui, eu fico empolgado, sabendo que eles estão agora querendo um plano, não sei que mês desse ano, eles iam ficar autossuficientes do dinheiro americano para imprimir as Bíblias aqui no Brasil, para distribuir nos hotéis, né, nos hospitais. Então, até pouco tempo atrás, ou ainda continua, gente lá dos Estados Unidos sendo generosos para fazer o evangelismo mundial, né? E hoje, a gente, um país tão grande, tão rico como o Brasil, a gente está com toda essa expectativa de ser um grande celeiro de missionário no Brasil. E para mandar missionários, tem a missionária Clair, que está na Turquia, precisa passagem, precisa dinheiro, precisa manter ela lá, e nós precisamos. Vai vir da onde esse dinheiro? Vai vir da Igreja de Cristo. Nós aqui, só para citarmos, não é o assunto da noite, nós definimos, tem um terreno aqui do lado, que tem um salão de festas, e nós definimos numa reunião de diretoria aqui, que a gente deveria adquirir esse terreno. Deve custar em torno dos 300 mil reais. Por que a necessidade de comprar o terreno? Ele tem inúmeras, nós precisamos crescer. Eu já profetizo que nós devemos comprar no futuro, até lá a esquina. Então, a necessidade urgente é comprar aqui, porque aqui é um salão de festa. Daqui a pouco nós estamos aqui num culto e eles estão cantando pagode ali do lado. Nós estamos com um casamento aqui num sábado e eles estão lá na maior festeirinha aqui do lado. Então, a gente já tem problema de estacionamento aqui na nossa avenida. Tem uma festa ali, quando domingo à noite tem uma festa, não, a gente já teve aqui uns 3, 4 semanas atrás, teve uma festa, a gente tem que deixar o carro 3 quadras daqui. Então, irmãos, foi uma definição da igreja. Mais uma vez, é o 4º motivo. Para que a gente quer crescer? Qual é o motivo de nós crescermos? É mais pessoas serem abençoadas através do Evangelho de Jesus Cristo, mais pessoas salvas. Não é para nós termos mais irmãos, o pastor ter mais ovelhas, não, é para misericórdia das almas dessa cidade. Então nós precisamos de uma igreja abençoada, por isso que Deus quer prosperar o seu povo. Então esses são os princípios, esse é o primeiro princípio que nós vimos. Deus é o provedor, devemos botar toda a nossa confiança que Deus é o nosso supridor das nossas necessidades. O segundo princípio, para nós ficarmos de acordo com a palavra de Deus, é sobre dízimos e ofertas. Levítico 27:30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Essa palavra é uma palavra até curta e fala muita coisa sobre dízimos, né? Fala que o dízimo é a parte do nosso rendimento, diz aqui, não é nosso, são do Senhor, né? E todas as dízimas da terra, incluiu toda a terra, são do Senhor. Aqui ele está numa linguagem agrícola, na época lá, 4.000 anos atrás, né? Mas hoje ele fala conosco, que toda a nossa renda, Deus é o nosso provedor de toda a nossa renda. Toda a nossa renda vem do Senhor. 10% ele diz que é dele. Interessante, quando a gente vai estudar a palavra santo. Santo quer dizer separado, uma coisa exclusiva. Então, quando diz no final do versículo, santas são ao Senhor, que quer dizer que é exclusiva do Senhor, é separada para o Senhor. Então, é uma palavra que se completa com Malaquias, eu quero que vocês abram, é um livro antes de Mateus, Malaquias capítulo 3.
de 8 a 11. Queria que toda a congregação lesse junto comigo. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como nós sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra, ela tem uma sabedoria muito clara. Ela começa dizendo: roubará o homem a Deus? Vós me roubais e dizeis: em quem tenho roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando diz roubar, é sinal que não era nosso. Fica bem claro para os irmãos? Uma coisa que, se fosse nossa, não seria um roubo. Deus nos deu tudo, mas tem uma parte que é dele. Nós lá no retiro, os irmãos que estavam no retiro, teve uma palavra do pastor Eliezer que achei muito interessante. Ele dizendo que quando Deus criou todas as coisas e deu o jardim do Éden para o Adão e Eva, tudo era de Adão e Eva, mas tinha um local, uma árvore que era santa ao Senhor. Você já compreende o que é santa agora, né? Era separada do Senhor. O Adão não podia tocar naquela árvore, porque era santa ao Senhor, era exclusiva do Senhor, podia ter todas as coisas, e ele disse que tudo estava abençoado. Ele podia reinar sobre todas as coisas, desde que aquela parte exclusiva ele não tocasse. E com esse ato de obediência, de não tocar naquela parte exclusiva, todo o resto seria abençoado. O que o homem, não se contentando com tudo, menos aquilo, o homem sempre quer tudo. Então ele quis tudo e acabou amaldiçoando o resto, pegando a parte que era dedicada ao Senhor. Então, quando a gente vê que a parte é de Deus, porque ele diz: nós estamos roubando se nós não estamos devolvendo a Ele. Segundo, no próprio versículo, em seguida diz que nós podíamos fazer uma prova de Deus sobre isso, que Ele não abriria janelas do céu. É o único lugar na Bíblia, meus irmãos, que consta que a gente pode fazer uma prova com Deus. Deus se põe ali, né, em teste: faça uma prova comigo, se eu não vou te abrir as janelas dos céus. Ele também diz que ele vai repreender o Mamon. Ele diz que vai repreender, numa outra linguagem, diz assim: repreenderei o devorador. No caso, ele está repreendendo o Mamon na nossa vida, aquele nosso inimigo nessa área. E ele também diz que vai abençoar a nossa vida, isto é, abençoar o nosso trabalho hoje em dia. Então é uma palavra completa para nós, junto com o princípio número 1, termos fé que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Então, sem a gente estar com esse princípio, né, a gente sabe que tem alguma coisa que não está funcionando. Você que está na igreja, que é dizimista, eu não conheço ninguém que ficou mais pobre porque Deus deu 10% para o Senhor. Com todas essas promessas aqui, me mostra alguém que fique mais pobre, porque o devorador, ele vai botar despesa muito maior do que isso, lá na farmácia, lá no posto médico,
E assim, no filho que não quer vir na igreja, e tu vai ter que fazer tratamento médico, daqui a pouco está perdido aí com os amigos. Então o devorador tem várias maneiras de atuar na nossa vida. Então, senhores, se é um princípio que Deus criou, que Ele abençoou o seu povo, e o povo judeu, que seguiu muitos desses princípios, a geração de hoje ainda é abençoada. Você vê o judeu mal nas finanças, é uma coisa rara, meus irmãos. O terceiro princípio, orçamento fechado. Agora entra no nosso dia a dia. Nós já botamos a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, nós já fizemos a nossa obrigação para com Ele, que é devolver o que era dele. Agora nós temos que fazer o orçamento fechado, que é o gerenciamento do dinheiro. Como nós vamos tratar agora o assunto, como nós gerenciamos o dinheiro que Deus nos abençoou. Tem dois tipos de orçamento uma família: um orçamento fechado, que ele tem um limite, ele foi estudado, e ele tem um padrão, ele não pode passar das receitas. E tem um orçamento aberto. Vocês veem uma figura ali, ele vai aceitando qualquer despesa a mais, não tem limite. Então, a família que tem um orçamento aberto, ela em seguidinha ela vai entrar no vermelho, e vai ser difícil de sair do vermelho, porque o próprio sistema não vai ser apropriado, porque o orçamento está aberto. Jesus em Lucas 14 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Vocês viram que Deus está preocupado com o nosso gerenciamento das finanças. Ele chega a botar isso na palavra, que a gente não fique envergonhado no gerenciamento das nossas finanças. Eu quero aqui passar para os irmãos 7 dicas para nós termos um orçamento fechado. Primeira, anote todas as receitas. Quem tem várias fontes de receitas, quem é um corretor de imóveis, ou um advogado, tem várias receitas durante o mês, ele tem que anotar as suas receitas. Quem é assalariado é mais fácil. Segunda dica, peça a nota fiscal em toda a sua despesa. Se não tiver nota fiscal, anote toda a sua despesa. Eu já ando com camisa com um bolso, com uma caneta, para sempre sair anotando as minhas despesas. Depois, quando chega em casa, planilhe por item as suas despesas. O que foi de alimentação, o que foi de transporte, o que é de educação, o que é de lazer, o que é para uma coluna lá para emergências, o dízimos, as ofertas. Tenha tudo anotado. Faça depois uma média de 3 meses. Eu estou falando aqui quem não tem ainda um orçamento. Nós temos que sair do zero. Talvez muitos hoje vão sair daqui do zero, mas vai começar uma vida nova. Então vocês vão anotar as receitas, anotar as despesas, fazer uma média por item dos seus gastos e acompanhar por 3 meses. No final de 3 meses, fazendo uma média por item, vocês vão ter um orçamento familiar. E aí vocês vão poder entrar na dica 5, que é comparar as receitas com as despesas. E decidir, na dica 6, a cada despesa, se ela está compatível com o meu planejamento, com o meu orçamento. E se um item, eventualmente um mês, tem um retiro na igreja, eu vou gastar em lazer, mais do que estava previsto, eu vou ter que diminuir algum outro item. Eu vou ter que abrir mão de algum outro item. Eu não vou jantar fora, eu não vou, talvez, sair menos de casa, gastar menos combustível. Eu vou ter que tirar de outro item para não haver desequilíbrio no meu orçamento. Então, meus irmãos, quando a gente se organiza
dentro das finanças do nosso lar, a gente gera um prejuízo enorme ao inimigo das nossas almas, porque ele já não tem mais possibilidade de avançar nesse terreno nas nossas vidas. E quando a nossa renda ultrapassar as nossas despesas, porque, meus irmãos, eu tenho fé, se você foi organizado, se a sua fé está no Deus Todo-Poderoso, se o Senhor está dando os dízimos e as ofertas, se você está gerenciando bem os seus recursos, Deus vai lhe abençoar. Amém. E aí a sua fé não para, você vai reorganizar novamente um orçamento fechado. E não, agora Deus me abençoou e eu vai ficar as contas em aberto, já não anoto mais nada, já perco o controle total. Não, eu vou seguir no meu controle, para não deixar o inimigo ter vantagem sobre mim. Qual é o objetivo? É não ser governado por desejos, e sim pela vontade de Deus. Quando a gente tem um orçamento aberto, meus irmãos, os desejos, a mídia vai governando nossas decisões. Então a vida da gente, às vezes a gente fica totalmente perdido. Quando eu falei dos cartões de crédito, muitos irmãos aqui podem saber o que eu estou dizendo. Quando vem a fatura do cartão de crédito naquele dia, talvez seja o dia mais difícil daquele mês, não é verdade? Então, quando a gente é planejado, mesmo que você tenha um cartão de crédito, quando vier a fatura, você está todo planejado, você sabe, não vai ser uma surpresa para você quanto que foi a fatura, você já vai estar sabendo quanto que vai gastar em cartão de crédito. Então, meus irmãos, pode dar trabalho. Muitos aqui vão achar, mas será que eu tenho autodisciplina para fazer isso? Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje no final, nós vamos ter que ter autodisciplina, porque nós não podemos ficar à mercê da mídia nos influenciando. E quem é que será que está por trás dessa mídia? Não será aquele espírito maligno? Com certeza. O quarto item também tem a ver muito conosco, como a gente gasta o nosso dinheiro. Faça a sua parte. Use seus talentos. Muitos eu sei que aqui conhecem a parábola dos talentos, que está em Mateus 25. Eu vou resumir, nós não temos tempo, mas Jesus faz uma parábola, dizendo que tinha um senhor, era poderoso, ele ia fazer uma viagem, e ele convocou 3 servos seus, e deu aos 3 servos, um ele deu 5 talentos, o outro ele deu 2 talentos, e o terceiro ele deu 1 talento. Cada um ele deu conforme as suas capacidades, e a gente vê depois, estudando a parábola, que são capacidades negociais, capacidades administrativas. Ele deu diferentes talentos, conforme a capacidade de cada um. O que tinha 5 talentos, na volta, no ajuste de contas do Senhor, ele tinha duplicado o número de talentos, que era uma moeda, que era um valor financeiro, talentos, era uma moeda de alto valor na época. E ele tinha duplicado, ele já tinha 10 talentos. Aquele servo que tinha recebido 2 talentos, ele também duplicou, ficou com 4 talentos. E aquele servo que recebeu 1 talento, ele ficou com medo de negociar, com medo de colocar a trabalhar aquele talento, e diz que ele ficou com medo, enterrou numa cova e guardou aquele 1 talento. E no ajuste de contas, ele devolveu aquele 1 talento que ele tinha recebido. Mas olha o que Jesus nessa parábola ele diz em relação aos servos que duplicaram os talentos. Ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Tanto para o de 5 talentos que duplicou, quanto para o de 2 talentos. Ele disse a mesma palavra. Vocês podem ler em Mateus 25. Muito bem, servo bom e fiel. Mas aquele servo
que tinha ficado com um talento. Qual era a tendência, qual era a lógica? Ele ter 2 talentos. Ele tinha menor capacidade que os outros, mas para duplicar uma coisa menor, né? Olha a palavra de Jesus para ele: servo mau e negligente, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mais, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Até o pouco que tem lhe será tirado. Será que a gente não vê muito isso? Eu vou começar pelas nações. As nações ricas, elas ficam mais ricas, é a tendência desse mundo. E a gente falou aqui no início, as nações protestantes, nós aqui pagamos juros para quem? Para os banqueiros lá, que vêm com raízes, que seguiam esses princípios cristãos. Nós estamos pagando royalties para quem? Lá para a Suécia, para a Dinamarca, a Nokia, acho que é da Suécia, né? Então a gente está mandando dinheiro para quem? Para aqueles países que seguiam os princípios bíblicos. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Quem não tem e que foi negligente, vai ser tirado o pouco que tem. E a gente, será que não vê em famílias que já não tem quase nada e estão pagando juros altos por serem negligentes? Porque Deus quer abençoar todos, mas tem gente que não sabe tratar nessa área financeira. E como eu coloquei lá nos primeiros slides, quantas palavras nessa área Deus deixou na sua palavra, nas Escrituras. Então, meus senhores, a gente que saiba usar o nosso talento, Deus nos deu um dom, a gente que saiba usar esse dom. Se a gente não tem dificuldade numa área, eu tenho exemplos aqui de casais que até o marido tem dificuldade na administração financeira, e ele delegou para a esposa, por autoridade dele, mas ele viu uma fraqueza dele, um consumismo da parte dele, ele delegou para a esposa. Às vezes isso deverá ser feito. O homem é o líder da família, mas sobre a sua autoridade ele pode delegar, né, o gerenciamento, o controle ali do banco. Tem pessoas que têm dificuldades, né, e às vezes Deus botou a esposa que tem mais, né, influência nessa área. O segundo item aqui que eu quero explorar, faça a sua parte, é não desperdice. Queria que todo mundo abrisse em João 6:12. Quem tiver caneta, eu quero até que sublinhe. Aqui, João 6,12 é quase o final da multiplicação dos pães e peixes. Todo mundo acha que conhece essa palavra, mesmo os nossos amigos que estão visitando a igreja hoje pela primeira vez. Quem não ouviu a palavra, quem não leu sobre que Jesus estava com mais ou menos 20 mil pessoas, só homens, eram 5 mil homens, né? E chegou a hora do entardecer, eles estavam com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixinhos, e ele fez a famosa multiplicação dos pães e peixes. Mas a gente agora vai ler, todos eu quero que leiam, e quem puder marcar, né, marque a parte final. Vamos lá? E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vocês podiam, quem risca a Bíblia, para que nada se perca. Eu achei muito interessante essa palavra, para que nada se perca. Jesus recém tinha feito um grande milagre sobrenatural, multiplicado 5 pães e 2 peixes, para alimentar 20 mil pessoas. Mas ele estava querendo dizer com essa palavra que nem sempre ele vai fazer o sobrenatural na sua vida, na nossa vida. Eu creio que Deus nos capacita para gerar riquezas. Ele pode até nos dar, né? Vir um cheque abençoado cair na nossa conta. Ele pode fazer isso.
Ele pode multiplicar assim, gerar comida para 20 mil pessoas, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Mas geralmente Ele vai nos capacitar para nós gerarmos riquezas. E Ele disse também, Deus nos deu um princípio aqui, ó, para que nada se perca. Olha o Deus Todo-Poderoso, que faz milagre a hora que quer, mas Ele estava ensinando um princípio. E olha o que os judeus são fartos até hoje, a mesa do judeu, a prosperidade na vida dos judeus, porque eles seguem esse princípio, para que nada se perca. Eu quero fazer aqui, que vocês me repitam, pedir a vocês que vocês repitam comigo esse para que nada se perca. A cada frase que eu vou falando, vocês, não uma missa isso aqui, tá? Mas eu quero que cada frase que eu vou falar, vocês digam para que nada se perca. Pode dizer para o irmão que está do seu lado. Cuidado com o cartão de crédito. Para que nada se perca. Feche a torneira escovando os dentes. Para que nada se perca. Ensine as crianças a desligar a luz. Para que nada se perca. Diminua a conta do celular. Para que nada se perca. Peça descontos nas compras. Para que nada se perca. Cuide dos seus desejos. Para que nada se perca. Amém. Amém. Então, meus irmãos, isso é um princípio que Deus, na hora que Jesus recém tinha feito aquele grande sobrenatural, Ele deu uma instrução muito simples, que a gente pode colocar hoje em prática, chegando em casa. E a gente vê um país com tantos recursos e com tantos desperdícios. Uma outra coisa que eu quero salientar é que a gente esteja sempre entusiasmado. Interessante, quando eu fui estudar essa palavra entusiasmado. Vocês têm ideia do que quer dizer entusiasmado? Ter Deus dentro de si. Ter Deus dentro de si é estar entusiasmado. Então, quando a gente vê uma pessoa entusiasmada, é contagiante, não é? Uma pessoa motivada, porque Deus ali está dentro dela, está motivando, ela está feliz, está tendo olhos de Deus para o mundo, olhos de Deus para o futuro. Então Deus gosta de gente entusiasmada. Quando um empresário chega no serviço entusiasmado, ele vai contaminar os seus liderados. Quando um marido entra em casa entusiasmado, com certeza a sua família vai ficar empolgada, vai ser contagiada. E assim, quando um filho às vezes pode contagiar uma casa, ele quando chega na faculdade entusiasmado, a Vanessa está nos primeiros dias da faculdade, né? E chegou em casa esses tempos contando que o professor dela era até um pastor, fez seminário na Batista. E ela chegou aquele dia entusiasmada, que tinha um professor lá na odontologia da URGS, que era um pastor, e ela já pôde dividir a fé com ele. E aquele nosso almoço foi contagiado. Ela chegou em casa entusiasmada. Então, meus senhores, meus irmãos, quando a gente vê lá no nosso trabalho, você pode não ser o líder ali. A Vanessa não é o líder lá de casa, mas naquele dia ela nos contagiou. Então, que cada um de nós esteja entusiasmado onde Deus nos colocou. Um outro item muito importante que a gente deve fazer, a nossa parte bem feita, é ter reservas para emergências. A gente às vezes tem aquele orçamento fechado e não deixa nada como uma folga, nenhuma reserva para guardar numa poupança. Aí quando tem algum problema imprevisto, e problemas tem, né? Quem não tem um problema? Sempre vai surgir periodicamente problemas. E aí a gente vai ter correndo um sogro que é ímpio, que vai dizer, mas é o teu Deus, não está te abençoando. Mas a gente vem lá desde o primeiro princípio falhando. A nossa fé talvez não seja no canal, né, no que Deus é o meu canal da provisão, ou que eu esteja falhando nas ofertas e nos dízimos, mas eu vou correndo para o meu sogro para pedir um dinheiro emprestado para ele. E ele lá, que talvez cumpra mais esses princípios aqui do que nós,
ele vai chegar lá e diz: que fé é essa? Irmãos, eu quero dizer que muitas pessoas que não conhecem Jesus cumprem muitos princípios desse aqui. Eles não conhecem o dízimo, eles não têm o Deus dentro deles, mas eles cumprem muitos princípios e eles são muito abençoados. Uma outra coisa que eu quero falar é ser honesto no trabalho. O ser honesto, eu já não estou falando na parte macro, eu estou falando no refinamento. A gente não ficar usando a internet lá no serviço. Eu sou um empregado, o patrão saiu e eu vou entrar lá na internet para ficar nos bate-papo ali. Eu estou falando desta honestidade. Eu creio que numa honestidade maior, nós aqui já somos bem orientados pelo nosso pastor aqui. Mas eu estou falando agora em honestidade assim, refinada, meus irmãos. É não levar uma caneta para casa no trabalho, é só uma caneta. Então a gente tem que botar uma mão aquele, não ter parte conosco. Aquela pergunta de Josué: nós temos que escolher a quem nós devemos servir. Sobre honestidade, tem uma regra de ouro no Novo Testamento, que é em Mateus 7,12, que diz assim, eu vou parafrasear: faça aos homens tudo aquilo que gostaria que eles te fizessem. Faça aos homens tudo aquilo que gostaria que eles te fizessem. É uma grande lição para nós lá na empresa. Nós como patrão, se eu fosse o patrão, eu sou empregado, mas se eu fosse o patrão, eu queria que quando eu me desse as costas, todo mundo ficasse gastando tempo na internet para uso pessoal. Eu não gostaria. Então, vocês agora, o Espírito Santo trabalha em cada um, os jovens aqui, dizendo como que eles gostariam de ser tratados, e assim tratar no trabalho, tratar na faculdade, tratar os pais, tratar os irmãos, Então esse tipo de honestidade mais refinada que eu estou falando aqui. O outro item é pagar os impostos. Nosso pastor, que vem de uma área contábil, nos instrui muito sobre isso. Em Romanos 13, Paulo diz assim: pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Eu acho que além de honrar as autoridades, nós devemos dormir em paz. Um empresário que não honra os tributos, não honra os impostos, ele não pode ter a paz que Jesus promete. Quando ele promete a paz, tem que estar em sintonia com os princípios dele. Nós não podemos ter a paz só porque eu recebi Jesus. Mas se eu durmo sempre pensando que o fiscal vai bater lá no meu trabalho, o meu imposto de renda na pessoa física está muito furado, então como é que Deus vai nos dar paz? Ele tem uma lógica, não pode fugir da sua palavra. Ele mesmo nos alerta aqui em Romanos: pagai a todos o que é devido. E por fim, sonhe grande, porque o nosso Deus é grande. Então a gente sonha que a gente vá cumprir a nossa parte. Deus nos deu o privilégio de conhecer a sua palavra, os seus princípios, então que a gente não pare a nossa visão, que nós temos andado até aqui, que Deus nos deu coisas muito grandes pela frente. Então eu sei que Deus tem muita coisa na vida de cada um aqui. Muitos jovens aqui serão grandes homens de negócio, Eu profetizo agora na vida de cada irmão aqui muitas bênçãos, porque a gente aqui, quem quiser, eu posso mandar até por e-mail esse estudo, e a gente colocar, o irmão Tarcísio é testemunha, ele viu as nossas famílias, aprendendo junto, ele se reunindo na família dele, definindo, fazendo escolhas, e não deixando os desejos dominarem a vida deles. Então, irmãos, esse é o quarto princípio. O quinto princípio: evite dívidas. Esse é um grande área das nossas vidas, que às vezes o diabo usa para nos deixar servo dele, que é nós nos colocar em financiamentos
né, diversos tipos de financiamentos de pequeno e longo prazo, que a gente depois fica também sem paz. A palavra é muito clara sobre que a gente deve evitar isso. Não é proibido, não é nenhum pecado fazer um financiamento, fazer um crediário, comprar com cartão de crédito. Não é isso que eu venho trazer essa noite, mas a gente tem que ter muita sabedoria para fazer esses financiamentos em vez de comprar à vista. Então, os financiamentos é uma maneira muito sutil que o diabo tem de levar nosso trabalho, aquela provisão que vem do Senhor, nós pagando juros desnecessários. Para ter ideia, irmãos, os juros do cartão de crédito no Brasil são os maiores juros pagos no mundo. São os juros dos cartões de créditos aqui no Brasil. E quantos de nós já pagamos juros em cartões de crédito? Então, Deus não está, Ele não agrada em nos abençoar através da sua provisão, e a gente está costumeiramente pagando juros através desses financiamentos. Mas uma vez que a gente tem entrado numa dívida, o segundo item a tratar a inadimplência. Em Salmo 37, 21, diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga. Então Deus está se referindo ao ímpio, aquele que não conhece a Deus. Logicamente, aquele que conhece a Deus vai fazer o contrário, Então, por que é importante? Eu acho importante salientar isso, porque a inadimplência é uma grande porta de entrada para o inimigo das nossas almas nessa área de finanças. Então nós temos que evitar ao máximo ficar inadimplentes. Mas vocês podem dizer, mas eu estou numa condição que eu estou devendo. Bom, nós temos que tratar a inadimplência, por isso que eu botei ali, trate a inadimplência. Chegue no credor, faça um acordo com ele, que ambas as partes façam um acordo, e você trate a inadimplência, não fiquem abertos. Deus não tem compromisso com gente enrolada. Deus não pode estar abençoando uma pessoa que é toda enrolada, está fugindo do gerente do banco, vai no shopping, passou pelo banco, tem que mudar de corredor, porque vai passar na frente do gerente do banco. Será que Deus está nesse negócio? E às vezes a pessoa está gastando o joelho, orando a Deus uma bênção financeira. Será que Deus está nesse negócio? Então acho que Deus não tem compromisso com quem não tenha compromisso. Um outro item é cuidado com o cartão de crédito. Eu já falei aqui da experiência familiar. Cada um sabe da sua problemática nessa área. Eu creio que Deus está falando com cada um numa área aqui. Lá em casa nós tínhamos esse problema. Evidentemente que não é pecado, mas quem tem compulsão por compras, o cartão de crédito é um elemento principal que o mamão usa para atuar na nossa vida. Eu sugiro que quem tenha Deus falado hoje no coração, que tenha esse tipo de problema, que eu acho que não deve continuar com o cartão de crédito. Mas é a opinião minha, Deus vai falar com cada um aqui. Eu até acho que o cartão de crédito, bem usado, pelo menos um na família, hoje a gente pode comprar na internet, ou a gente vai viajar, ou vai estar viajando com uma quantidade de dinheiro que é perigoso, a gente deve ter, mas não o uso compulsivo do cartão de crédito. As mulheres sabem muito bem o que é o cartão da Renner aqui, Eles praticamente eles evitam de qualquer maneira que tu compre à vista, porque fica muito tentador ali tu comprar em 5, 6 vezes sem juros, e tu vai acumulando 1, 2, 3, 5, 6 carnês. Então tu começa a perder o controle. Então os cartões de crédito é uma falsa sensação de ter um dinheiro que não se possui. Então nós devemos ficar muito alertas. O último caso, fiança. Sei que muitos já passaram por essa triste experiência, e a Bíblia não fica ausente sobre fiança. Ela diz em muitos lugares, mas eu separei aqui em Provérbios 22, 26 e 27, diz assim: não aceite ser fiador de ninguém.
ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Levarão embora até a sua cama. Eu creio que isso é um princípio, não é um pecado ser fiador. A gente deve evitar ser fiador. Tem casos que a gente tem que ser fiador, é uma pessoa íntima da gente, tem que ser fiador. Mas a gente só pode ser fiador, a Bíblia tem outro lugar, outro verso que diz, se a gente tem já o dinheiro todo o valor da dívida. Se eu vou ser fiador do valor, porque eu não posso ficar sem, aqui está dizendo, vai ficar sem nada, se até a tua cama vai te levar. E não é assim, né? Então, vemos que Deus está muito preocupado com as nossas finanças. E porque Ele quer nos abençoar. Isso é claro, é o princípio número 1. Ele quer nos abençoar. Nós vamos ler os motivos pelos quais Ele quer nos abençoar. Porque nós somos filhos, para nós sermos generosos, que é o último princípio dessa noite, é ser generoso. Então, tudo que eu tenho falado aqui, o propósito principal, Ele nos abençoa, é nos abençoar. Nós temos uma vida regrada dentro dos princípios, nós somos aí capazes de receber essa bênção. Mas será que essa bênção é só para encher os meus celeiros? Não, Deus tem compromisso com a nossa vida, para nós sermos sua testemunha, seu testemunho. Em Provérbios 11, 25, é uma palavra que Deus tem me falado nessa semana muito forte. Eu tenho sonhado com ela até. A alma generosa prosperará. É bem curto, né? Vamos repetir? A alma generosa prosperará. Então eu vejo assim que essa palavra me tocou no coração e eu não via, eu estou com esse estudo dessa noite, né, como uma preocupação, uma responsabilidade para falar para os irmãos, mas quando veio essa palavra, a alma generosa prosperará, ela veio para mim em vários sentidos, não era só na parte financeira. Eu vejo assim, que aquele que é generoso em misericórdia vai receber misericórdia. Que aquele que é generoso em amor vai receber amor. Então, se a gente for generoso nos nossos bens, com nossos proventos, com as nossas riquezas, a gente vai receber isso do Senhor. É a promessa dele. Nós podíamos aqui ficar horas e horas. Tem mais de 2.000 versículos falando disso, só no Novo Testamento, né? Mas esse aqui eu acho que fala muito no coração de cada um. A alma generosa prosperará. Nós temos que possuir, não é nenhum problema em culturas religiosas, né, até o catolicismo, essa doutrina católica que diz que assim que é pecado a obtenção de lucro, que é um dos motivos, aquele estudo em 1920 de Max Weber, né, da diferença entre os princípios protestantes comparado com os princípios católicos. Mas eu creio que Deus não está nesse compromissado com a nossa miséria, que a gente tem que virar um franciscano para poder agradar a Deus. A palavra de Deus é totalmente oposta. O amor ao dinheiro, que é a fonte de todos os males, que é a raiz dos males. Mas então a gente pode possuir, mas nós não podemos ser servo daquilo que possuímos, ser servo do dinheiro, ser servo das minhas posses. Então, Provérbios 11, 25 me falou muito. Eu creio que essa semana é fácil de guardar, né? Essa semana vai falar no coração dos irmãos. Em Lucas 6,38, né, é uma frase muito conhecida de Jesus que diz: é dando que se recebe. E eu gosto tanto com que o versículo inteiro diz assim: você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas ele não é qualquer coisa que a gente vai receber. A promessa dele é que a gente venha receber uma boa medida, recalcada
Sabe o que é uma coisa recalcada? Apertada assim, socada, sacudida e transbordante. Então, meus senhores, essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Mas onde é que começou? Em dar. É dando que se recebe. E onde é que a gente aprende esse ato voluntário de dar? Com o próprio Deus. A coisa mais maravilhosa que todo mundo teve encontro aqui com Jesus, sabe disso, é quando a gente recebe Jesus. Mas por que a gente recebe Jesus? Porque um dia Deus deu Ele como nosso substituto. Em João 3,16, toda a igreja conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então quando a gente fica com uma mão fechada para dar, a gente não tem parte com Deus. Se Deus está falando que é para dar e a gente não quer dar, a gente não está com parte com Deus, né? O primeiro mundo que eu citei, que Max Weber fez aquele estudo já em 1920, olha quanta renda foi transferida dos países subdesenvolvidos, desde Max Weber até hoje, bilhões e bilhões, trilhões de dólares transferidos dos países que não gostam de dar. Porque lá do primeiro mundo, como eu já citei aqui, é que eles dão as Bíblias, é que eles pagaram missionários. Não sei se todos sabem aqui, essa noite, essa igreja aqui veio com uma origem da Suécia. Afirma, pastor? Um missionário sueco. Uma origem primordial veio da Suécia. Muitas igrejas abertas aqui em Porto Alegre vieram por missionários suecos, que um dia aqueles irmãos lá da Suécia ofertaram, dizimaram, deram do seu provento, dos seus bens, para nós aqui estarmos hoje conhecendo Jesus Cristo. Então, mas não é de graça, eles receberam, eles estão até hoje lá recebendo royalties, lá da China, de todo mundo, eles recebem os royalties lá, eles recebem os juros. Então, é dando que se recebe isso no mundo globalizado, como na nossa família, na nossa pessoa. E um exemplo que eu dou, como Bill Gates, eu não sei a fé do Bill Gates, especificamente se ele é um servo do Senhor, mas aqui eu acho que muitos sabem que eu acho que uns 2 anos atrás, ele já fez uma divisão da herança dele, e fez uma doação de mais de 30 bilhões de dólares para a Fundação Bill Gates. E colaborando com ele, um grande empresário, William Buffett, um investidor em bolsa de valores, também deu algo em torno de 30 bilhões de dólares para a mesma Fundação Bill Gates, porque esse investidor já tem uma certa idade e o Bill Gates ainda é mais jovem, para administrar um fundo para a pesquisa da cura da AIDS, para o desenvolvimento de países subdesenvolvidos, porque eles nasceram numa nação que tinha esses princípios bíblicos. Eu não sei se eles hoje sabem bem por que eles estão fazendo aquilo, mas aquilo vem da fé dos antepassados, da bênção sobre eles, que vem dos antepassados deles. Então, não é de graça que a gente via. Eu viajava para os Estados Unidos, eu tinha contato com amigos que moram lá, e via que eles tinham muito eu não conhecia Jesus, eles tinham muito essa prática de dar. O Felipe morou lá, tu confirma isso? Mas tu vê, o país que estava mandando missionários, comprando Bíblias, e até hoje sustentando Bíblias aqui no Brasil, e eles lá, o maior nível de vida do mundo. Então, a gente ser generoso não é fazer uma troca com Deus, mas Deus é generoso conosco. A coisa mais generosa ele já nos fez, foi deu o seu próprio Filho. O resto para ele é muito mais fácil, mas nós devemos estar com a nossa vida reta nesta área de finanças. Qual é a conclusão, meus irmãos?
que nós não podemos violar sistematicamente os princípios bíblicos sobre finanças e esperar que Deus venha nos abençoar. Infelizmente, eu quero dizer para os senhores que não vai resolver nós ficar muito de joelho, ficar orando, pedindo para Deus abençoar, ligando para irmãos para orar por nós, se nós não estamos cumprindo com as outras, a nossa parte aqui. É isso que eu queria trazer para a igreja. Eu queria agora, um momento muito especial, que eu quero que o Espírito Santo toque em cada um. Eu vou ler aqui 10 sintomas da influência de Mamon na nossa vida. E quando eu vou ler, eu quero que vocês abram o coração e vejam em que área vocês estão sendo vulneráveis a esse espírito. E nós vamos no final orar, repreender esse espírito, né? E vocês, como um dia eu fiz na minha casa, nós nos arrependemos, né, daquela abertura que nós demos para ele, e nós recebemos uma grande vitória, irmãos. Eu conto para vocês que foi uma das maiores experiências na minha casa. E eu quero compartilhar com vocês, e que ao longo das semanas vocês podem me procurar, me encontrar aqui na igreja e dizer: olha, a minha casa também, eu tive uma grande experiência com o Senhor, porque eu estou me alinhando com esses princípios. Então, o primeiro princípio, o primeiro sintoma é ansiedade sobre o dinheiro. Se você passar muito tempo ocioso, pensando no dinheiro, na fonte da sua provisão, esse é um sintoma forte da influência de Mamon. Se você acha agora, se Deus está lhe tocando, dizendo que você não está administrando corretamente as suas finanças, o seu lar não está organizado, você não sabe quanto é a sua despesa, você pode reconhecer nesse momento, eu creio. Se há falta constante de provisão financeira no seu lar, se até a sua fé está balançando no Senhor, se você está duvidando que Ele é capaz de ser o seu provedor, você está sob essa influência. Se a sua mentalidade é de pobreza, mesmo que você tenha, mas a sua mentalidade é de pobreza, quanta gente vive que não consegue nem fazer uma viagem, que tem o dinheiro guardado, que não faz uma reforma na sua casa, às vezes não troca um sofá que está todo rasgado, porque ele tem uma mentalidade de pobreza. É uma forte influência. Se você tem compras impulsivas, se você passa, olha na loja, já entra e compra, depois se arrepende, se você está sendo dominado por esse espírito, você hoje pode cancelar isso. Se você se sente que é um avarento, tem dificuldade para dar, isso se exemplifica no medo de dizimar, meus irmãos. Se você está com medo, vai fazer falta esse valor para fechar meu orçamento. Você não está com a fé no Deus Todo-Poderoso. Se você tem cobiça, se você tem um desejo excessivo de adquirir riquezas, de adquirir coisas, você está sob essa influência. Se você está sempre descontente com o que tem, nunca está satisfeito com a casa, com o carro, você está sob essa influência. Nada lhe satisfaz. Tem gente que nada satisfaz. Se você tem servidão ao débito, se você está sempre negociando com o seu gerente do banco um refinanciamento, se você está com problema na hora de receber a fatura do cartão de crédito, você hoje tem uma oportunidade de se arrepender, meu irmão. Se você agora, por último, tem uma ênfase exagerada no dinheiro, se a sua conversa é só o dinheiro, se o seu tempo é dedicado muito mais ao dinheiro do que à sua família, do que ao Senhor, você, mesmo sendo abençoado, eu lhe digo, a sua paz não é plena. Você está servindo
a quem, como Josué fez aquele dia aquela pergunta, hoje Deus nos faz a mesma pergunta: a quem devemos servir? Então, meus senhores, queria chamar o pastor Samuel, dizer o que Deus falou com cada um aqui. E quem quiser receber uma unção de arrependimento do Senhor, como eu recebi lá em casa, onde teve uma unção muito grande do Senhor, que fez uma obra tão grande nas nossas vidas, vem aqui na frente, que nós vamos orar. Você vai se arrepender, cada um sabe aonde foi tocado aqui, meu senhor, meu irmão, e o pastor vai orar por nós. Eu também quero ser abençoado, porque essa palavra falou muito comigo, e eu sei que nós vamos ter muitas vitórias, muito testemunho na sexta-feira aqui, contando sobre como Deus abençoou, porque eu creio, irmãos, que Deus vai abençoar. Ele tem compromisso com gente séria, que está comprometida com seus princípios. Queria convocar a igreja a ficar de pé, e quem quisesse viesse aqui na frente. Irmãos, há 2 semanas eu orei por um homem que ele enganava somente pessoas da família de Deus. Ele dizia: pastor, eu dava o dízimo, nunca dava, e eu mentalizei que eu dava o dízimo e não dava o dízimo. Tem pessoas que pensam que dão o dízimo, não dão o dízimo nunca. Há muitos empresários que dizem assim: não, eu vou fazer a conta do meu prolabore, vou estabelecer minha retirada, vou estabelecer um adiantamento de lucro. Não faz nunca isso. Passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4, passa 6, passou o ano e ele não dizimou nunca, porque ele está correndo buscando negócios, e ele tem uma janela vulnerável, violenta, nunca vai ser abençoado. Tem que urgentemente fazer uma planilha, estabelecer a sua retirada. E às vezes com alguns empresários, sabe como é que eu faço? Sabe como é que eu faço? Eu digo assim: você gasta 8 mil por mês, comida, roupa, seu prolabore é 8 mil. Você gasta 20 mil, seu prolabore é 2 mil. Porque às vezes a gente tem um orçamento de 15 mil e dá um dízimo de 100 reais. Totalmente errado. Então essa palavra esta noite é tremendamente esclarecedora. Para quê? Para que você não tenha janelas abertas para o diabo, para que você seja abençoado rica e abundantemente. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Pai, muitos filhos teus estão sendo tremendamente abençoados nesta noite com estes esclarecimentos que a tua palavra nos outorga, na instrumentalidade do teu servo Humberto Pessil Soares. Obrigado, Pai. Aleluia, glórias a ti, porque estas vidas estão sendo tocadas agora, não só aqui na frente, mas as que estão lá atrás também, para que não tenham janelas abertas para a enfermidade, para a falência, para a falta de mercado, para a falta de relacionamento, para a falta de criatividade nos seus negócios. Em nome de Jesus, nós abençoamos estas famílias presentes e aquelas que igualmente estão lá na congregação. Que a tua mão repouse sobre elas, para que com esta sabedoria, esta noite vivenciada, elas possam realmente entabular uma nova frente nos seus negócios e dar uma expressão muito maior aos seus negócios, e ter mais lucros, ter mais retiradas, ter mais saúde nos seus negócios, e ser uma bênção para o teu reino. Amém? Para o teu reino. Aleluia. Porque o intuito desta palavra é que possamos acelerar a expansão do teu reino aqui na terra. Obrigado, meu Pai. E os desempregados, agora levanta eles e abre-lhes as portas. Nós abrimos em nome de Jesus. Você vai levantar a mão e vai dizer: graças a Deus. Outra vez. Graças a Deus. Outra vez. Graças a Deus. O Senhor ouviu a minha voz. Aleluia.
te abençoe, meu querido. Deus te renove. O Senhor é bom.